Então, a minha vida é a maior pregação. A minha vida é a maior pregação. Que isso, pastor? Eu quero falar com você, mas vou deixar fazer essa pergunta. Você tá virado aí, pastor. Vai pra cima. Deus se arrepende, pastor? Deus não se arrepende. Eu queria que chegasse essa parte. Mas tem uma passagem que Deus fala que se arrependeu de ter feito a humanidade. Gênesis 6. Eu preguei isso ontem, sobre Noé. O texto diz em Gênesis 6 que o pecado da humanidade cresceu tanto que Deus queria destruir a humanidade. Aí o texto diz, no versículo 5 e 6, e arrependeu-se o Senhor de haver feito a humanidade. Qual é a primeira pauta histórica e exegética que a gente precisa tratar aqui? Deus se arrepende? E eu te provo que não. Porque se Deus se arrepende, ele entraria em contradições. Se Deus se arrependesse, ele entraria em contradições com a própria palavra. Sim. Que em Gênesis 6 diz que ele se arrepende, em Números que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então será que Deus se arrepende? Claro que não. Por quê? A gente tem que perceber exegeticamente que antes da Bíblia ser a palavra de Deus absoluta, e é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Sim. Então esse termo teológico que trata esses sentimentos humanos dentro de palavra divina é conhecida como antropopatia. Antropopatia no grego é dividido por dois verbos, antropos, que é homem, patos, paixão. Então antropopatia é o homem apaixonado que coloca sentimento em Deus para que toda a humanidade entenda o que Deus quer dizer. Isaías não disse: quem entenderá ou quem entendeu a mente do Senhor? Como Deus é soberano, porque Deus não é humano, Sim. Como a gente vai decifrar ou entender o dialeto do divino? Aí lá vem Moshe, o grande Moisés, na escrita do Sefer Bereshit, que é o livro do Gênesis, ele diz que Deus se arrependeu. Mas Deus não se arrependeu. Isso foi uma maneira antropopática que Moisés viu para dizer o que Deus sentiu naquele momento. Então, se foi uma maneira antropopática que Moisés viu, claro que foi. Por quê? Ele tentou explicar no linguajar humano o que Deus estava sentindo, mas Deus não pode se arrepender. Por que Deus não pode? Porque, primeiro, gramaticalmente, o arrependimento só vem seguido de uma surpresa. Por exemplo, o Senhor é um dos meus melhores amigos, o Senhor me viu crescer, a gente tem uma intimidade terrível. Sim. Então, eu confio no Senhor, o Senhor entra na minha casa, eu entro na sua casa, a gente toma café, a gente come churrasco. Poxa, pastor Roberto é meu amigo. Aí chega alguém e fala assim: pastor Roberto falou mal de você. Isso vai me fazer se arrepender de ser o seu amigo e ter criado a nossa história. Sim. Por que eu vou me arrepender? Porque o Senhor agiu nas minhas costas como não era na minha frente. Agiu no ato sofista. Aparência, para mim, verdadeira. Mas o seu fundo era mentiroso e de falsidade. Então aquilo que você pregava na minha frente, você nunca foi. Então, por você agir nas minhas costas, por eu não ter uma onisciência e não ser um Deus que sonde quem você é, que a sua capa era verdadeira, mas a sua alma era mentirosa, você agiu nas minhas costas levianamente, e isso me fez se arrepender de ser teu amigo. Então, eu só posso me arrepender se eu for surpreendido. E como Deus vai se arrepender se nada o surpreende? Tem como surpreender Antes ele. do início, ele já era o fim. Antes da queda de Adão, o Cordeiro já tinha morrido pelo pecado que Adão nem havia cometido. Então, como Deus vai se arrepender se ele já sabia da queda da humanidade? Então, Deus não se arrependeu. Foi uma linguagem antropopática. Antropo, homem, patos, paixão. Então,